Boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui através desta ferramenta abençoadora que é a internet. O Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, está sobre a sua vida. Estamos unidos em um só propósito, em um só pensamento de levar este conhecimento da graça de Deus. O conhecimento que liberta as pessoas, que faz com que as pessoas vejam a sua real posição espiritual nesta terra. Sabe, eu, Marcos Felipe, durante muitos anos da minha vida, aprendi a distorção do verdadeiro evangelho. Embora tenha cursado um seminário de bacharel em teologia, percebo que a maioria dos seminários teológicos, independente das denominações, não pregam a genuína graça de Deus. Talvez por medo, talvez por falta de revelação, de entendimento, de conhecimento. O Evangelho, como disse Paulo, ele não pode ser fonte de renda. De maneira alguma, as pessoas não podem tirar do Evangelho a sua renda, muitas vezes até além da sua renda. O Evangelho, ele é único, ele é digno, ele é genuíno. E o único evangelho que existe, pasme você, como disse o apóstolo Paulo, o meu evangelho, pois ele recebeu por revelação de Cristo, é o evangelho da graça de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco deste evangelho. Nós vamos trazer nesse momento uma palavra de oração. Vamos orar para agradecer a Deus. Vou pedir a minha filha que ore. Tenho uma palavra de gratidão a Deus, porque mais uma vez nós estamos vivos. Estamos aqui para comunicar a respeito do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. Sim, amor, fidelidade, bondade. Hoje nós vamos falar de um tema magnífico que mostra o amor, a bondade e a fidelidade de Deus. Então, eu vou pedir a minha filha Thay, que faça esta oração de agradecimento para a glória de Deus. A Tamires, conhecida como Thay, e vou pedir que ela faça uma oração introdutória, filha. Agradece a Deus. Senhor, obrigada por nos permitir estarmos reunidos para te louvar e para aprender um pouco mais da tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa faltar o alimento, não nos deixa faltar a vestimenta. Obrigada porque temos um teto sobre as nossas cabeças. Hoje tem tantas pessoas passando dificuldade, mas o Senhor tem nos ajudado. Nós vivemos pela fé. Hoje nós aprendemos a viver pela fé. Nós sabemos o que é viver pela fé. E te agradecemos por isso, porque sabemos que o Senhor toma conta de todos os nossos dias, o Senhor toma conta do nosso futuro, o Senhor é soberano, então o Senhor faz das nossas vidas conforme a sua vontade. Por isso nós te agradecemos, porque todos os dias nós temos o ar para respirar, pois todos os dias o Senhor nos permite estar vivos. Te agradecemos por podermos estar reunidos, embora pela internet, mas estamos reunidos para te adorar e para aprender um pouco mais. Te agradecemos por tudo aquilo que iremos receber, que sabemos que já está preparado para nós. Todos os dias são dias de luta, de dificuldades, como o Senhor ensina na sua palavra, que nada nessa vida seria fácil, como não foi fácil para o Senhor quando o Senhor esteve aqui nessa terra em forma de homem. Mas contudo, nós te agradecemos, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Amém. Muito obrigada. Amém, Jesus. E vamos louvar a Deus, cantar alguns cânticos de louvor e exaltação ao Deus que faz o impossível. Eu aproveito nesse momento para fazer um convite a você. Você que está ao vivo conosco pelo Facebook, ainda agora nós fizemos uma chamada, convide um amigo, um vizinho, para acessar o seu Facebook, o nosso Facebook, para participar conosco de forma interativa. Interaja, envie sua pergunta, envie
ok, o seu joinha, dê um like, participe, dê um glória a Deus, glorifique a Deus. Afinal de contas, tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor, e não é diferente conosco. Vamos entoar um cântico novo ao Senhor. É novo porque tudo se faz novo a cada dia, a cada momento. Sempre quando nós entoamos a Deus, Ele recebe de forma nova, né, de forma graciosa, o nosso louvor, a nossa adoração. Cantamos a Ele não por religiosidade, cantamos a Ele não por obrigação, mas cantamos porque no louvor nós também podemos demonstrar o ensino da graça de Deus. É muito importante ressaltar isto. Eu estive há pouco tempo conversando com o pastor Cristiano França, do Ministério Internacional Graça sobre Graça, de nós desenvolvermos esta questão do louvor. Alguns louvores, não vou dizer poucos louvores que nós conhecemos, antigos, que transmitem a graça de Deus de forma integral. A grande maioria dos louvores, você muitas vezes começa a cantar e está indo muito bem. Quando chega no refrão, a pessoa diz que Jesus Cristo vai voltar e a graça acaba sendo anulada. Então, se alguns louvores ainda que nós cantamos traz alguma mensagem contrária, releve, porque de maneira geral nós vamos buscar alguns louvores conhecidos, né? Alguns que nós compomos, alguns que outros pastores compõem, que são integralmente a graça de Deus. Mas eu conversando com ele, né, nós estamos com o nosso coração inclinado a desenvolver, a continuar compondo, escrevendo e abraçar juntamente com o Ministério Internacional Graça sobre Graça e talvez outros ministérios, o desenvolver, né, de músicas gospel, como se diz, completamente em graça, com conteúdo em graça. E ore para que Deus comece a ajustar essas questões, para que nós possamos nos unir, nos reunir e ter tempo e condições de fazer, né, esta empreitada, que é uma empreitada, eu acredito que dentro da vontade do coração de Deus. Vamos louvar com Deus no impossível. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você.
estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações. E dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Qual é o próximo louvor? Tudo que Jesus. Bem, esse louvor também tem a ver com o tema que nós vamos falar hoje, porque Jerusa está presente, ou esteve presente, não sei se está aparecendo aqui. Grande abraço para a nossa irmã, nossa amiga Jerusa. O nosso tema, ele fala da conquista, né? Nós não fomos chamados para conquistar, mas nós fomos conquistados para prosseguir aquilo que Deus fez. Obras preparadas de antemão para que nós andássemos nela. E o nosso tema hoje ele vai falar sobre esta conquista que Deus fez. Uma conquista eterna, uma conquista espiritual. E fique atento, fique ligado, continue na sua atitude de oração, convide mais um amigo a participar, né? Faz o seu cadastro também no nosso canal do YouTube, participe, ouça, Deus com certeza vai trazer alimento sólido, alimento fresco nesta noite para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para o nosso enlevo, para a glória do seu nome. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá.
Vamos mais um louvor. Adorar, né? Adorar e agradecer, isso aí a gente sabe de cabeça. Sim. Sim, vem do coração, lá do fundo do meu ser, a adoração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. Sim, vem do coração, lá do fundo do meu ser, a adoração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. Iluminou os olhos do meu coração e me fez sorrir diante a vida, e me deu com louvor a certeza do perdão. E agora eu só posso agradecer a Deus, adorar e agradecer, adorar e agradecer. É o que todo cristão mais precisa fazer, adorar e agradecer. Mais uma vez, sim, vem do coração. Sim, vem do coração, lá no fundo do meu ser, a adoração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. Por quê? Que iluminou os olhos do meu coração e me fez sorrir diante a vida, e me deu com louvor a certeza do perdão. E agora eu só posso agradecer a Deus. O que o cristão tem que fazer? Adorar e agradecer, Adorar e agradecer. É o que todo cristão mais precisa fazer, adorar e agradecer. Quando a gente descobre as verdades da graça divina, quando a graça nos é revelada, quando a Bíblia nos mostra que nós somos predestinados por Deus, que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, aí nós começamos a ter essa sensação, esse sentimento maravilhoso de que adorar e agradecer
é o que todo cristão realmente mais precisa fazer. Durante muitos anos, nós fomos orientados, criados, fomos tratados de uma maneira a crer que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo e quem quisesse o aceitasse. Nos ensinaram um falso evangelho de que deveríamos aceitar a Cristo para morar no céu. Deveríamos aceitar a Cristo para que quando nós partíssemos ou quando ele viesse arrebatar a sua igreja, nós teríamos, talvez, se nós permanecêssemos dentro do contexto da salvação que a nós foi ensinado, que é um contexto falho, porque quando nós começamos a estudar as Escrituras e percebemos que há um divisor de águas, a lei e a graça, e antes de Cristo havia um contexto completamente diferente do contexto de hoje, nós entendemos que recebemos um falso evangelho. Sabe? Aquela pregação que a maioria das denominações fazem, e no final daquela mensagem, ele pergunta assim: quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão cansada para Cristo. Algo completamente fora do contexto verdadeiro do que diz a Escritura Sagrada. Então, talvez você fique se perguntando, mas o que você está falando? Isso tudo é loucura? Não, não é loucura. Entre em nosso canal do YouTube, lá, Ministério Graça e Intimidade, você vai encontrar vários temas que nós temos abordado durante mais ou menos um ano, de abril do ano passado para cá. Nós estamos no canal do YouTube. E, na verdade, o Ministério Graça e Intimidade, ele está desde 2016. Mas nós só começamos praticamente a colocar as nossas lives um pouco depois. E acredito que até antes de abril de ano passado, quando nós cultuávamos na casa da irmã Isabel, do irmão Walter, nós já temos algumas lives, né, alguns cultos. Mas em nosso canal, nós começamos a colocar de abril do ano passado praticamente para cá. Então, nós vamos aos poucos colocando as outras mensagens que nós pregamos lá na casa da irmã Isabel, que está no Facebook, vamos transportar para o nosso canal do YouTube. Você poderá acompanhar e entender, ver qual é o real entendimento da graça. Lamentavelmente, meu amado irmão, durante dezenas, centenas de anos, o que nos foi ensinado foi apenas religiosidade. O evangelho genuíno da graça de Deus, pasme você no que eu vou dizer, não foi passado. Ah, mas vocês ensinam heresia. Não. Nós trazemos o ensinamento que o apóstolo Paulo trouxe. Porém, lamentavelmente, foi distorcido pela grande maioria das denominações religiosas. Até mesmo pela Igreja Apostólica, né? A Igreja Católica, Apostólica Romana, distorceu por completo. Quando o Evangelho foi pregado, quando o Evangelho começou a ser pregado e que Constantino obrigou as pessoas a se tornarem, entre aspas, cristãs, dali para cá começou a grande farsa, né? A grande mentira. Não, um evangelho mentiroso, um evangelho falso, né? Um evangelho, uma fraude. E se você é um estudioso, você é uma pessoa que busca, hoje nós temos o Google, que não nos deixa mentir, faça as pesquisas. Pesquisa, leia, entre, e o Espírito de Deus vai te esclarecer. Hoje, o nosso ministério, embora eu seja um pastor, algumas pessoas me perguntam, você é pastor? Eu sou pastor cristão. Não digo que sou pastor evangélico, eu não sou evangélico. Eu sou cristão. Lamentavelmente, essa expressão evangélica ou a expressão protestante, ela se tornou algo pejorativo, porque criou um sectarismo. Sabe por que eu falo assim? Porque muitas vezes, quando nós falamos sou evangélico, eu crio classe de pessoas, até mesmo dentro dos próprios evangélicos, existem classe de pessoas, aquelas que são batizadas no Espírito Santo, aquelas que não são, os novos convertidos, as pessoas que são fraquinhas na fé, aquelas que são fortonas, robustas, é mais ou menos por aí. Mas o Evangelho não fala assim. A fé, a medida da fé, ela foi distribuída, uma única medida para todos os filhos.
para todos os eleitos, para todos os predestinados. Pastor, vocês são muito críticos. Não somos críticos. Nós não estamos aqui para combater ninguém, para debater, mas com olhos iluminados para compartilhar de uma verdade que nos foi negada durante muitos anos. De uma verdade que nos foram vedados os olhos. E hoje, com os olhos iluminados, as cortinas foram abertas para nós, o Espírito de Deus nos trouxe iluminação a nós e a muitos outros. E aí nós nos desvinculamos, desrotulamos dessa questão, você pertence à convenção A, B, C, D? Não, de forma nenhuma. Nós pertencemos à convenção do céu, à convenção do Espírito Santo. Qual é a sua convenção? Do Espírito Santo de Deus, a do Deus Todo-Poderoso, do Deus único e verdadeiro. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na verdade, o povo que estava na época do apóstolo Paulo, eles foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. Nós, pasme você o que eu vou te dizer e que já foi revelado e que muitos não conseguem entender. Nós já nascemos na luz. Nós já nascemos no Evangelho. Nós já nascemos redimidos, regenerados, justos, santificados. Mas como assim? Eu não consigo entender e enxergar isso. Que há alguma soberba nisso? Não, pelo contrário. Existe soberba na tradição religiosa, que quer com o seu mérito próprio fazer algo para agradar a Deus. Nós não precisamos. E te digo mais, não é por questões humanas que nós agradamos a Deus ou que temos a nossa vida abençoada e próspera. Há muitas pessoas que têm um entendimento, ainda ouviram a graça, mas têm um entendimento distorcido, achando que pelas leis dos homens nós gerimos a nossa comunhão com Deus. A cruz de Cristo, ela mostra que a comunhão com Deus é livre, não depende do que o homem faz. E no momento que nós recebemos esta comunhão, nós compartilhamos com o nosso próximo. Então, nós entendemos que a totalidade, a plenitude do Espírito Santo já está em nós. E buscamos, sim, dia a dia, melhorar o nosso relacionamento com o nosso próximo, com nossos filhos, com nossa esposa, com o nosso marido, com nossos parentes. Logicamente, irmãos, que não é por melhorar o relacionamento que você vai contar pontos e melhorar, e aí vai contar pontos para a salvação eterna. Não é nada disso. É preciso ter a visão de que a salvação com Deus, a vida com Deus, foi uma conquista dele. Eu não vou me estender muito nessa palavra introdutória. Vamos dar início a nosso encontro de fé cristã. Eu quero tirar alguns minutos, no máximo 10 minutos, para fazer um bate-papo, você que está conosco aí, alguns convites. Você que reside em Macaé, faça contato conosco. Nós estamos em Macaé e em Rio das Ostras. O Ministério Graça e Intimidade não é uma igreja evangélica. É um ministério que Deus nos permitiu desenvolver. Nós fomos chamados através do Ministério Graça e Apostolado com o pastor Marcos Gomes. A quem é honra, devemos dar honra. Sim, Deus usou o pastor Marcos Gomes, o pastor José Luiz Tavares também, que é nosso companheiro há muitos anos, para nos trazer este reconhecimento pastoral. E o pastor José Luiz desenvolve juntamente comigo o Ministério Graça e Intimidade. Por força da pandemia, ele não está aqui, ele está em seu lar. E ainda estamos chamando a existência um celular novo, que o celular dele está com alguns problemas e não permite ainda fazermos essa live, mas em breve estaremos fazendo essa live, eu e ele, um bate-bola, ele de lá da sua residência e eu daqui, conforme o pastor Paulo César em São Paulo faz, com outros pastores. E nós estamos aqui no Ministério Graça e Intimidade em Macaé, em Rio das Ostras também, e adjacência. Sim, eu digo Rio das Ostras porque nós já tivemos a oportunidade de realizar 2 encontros ali em Rio das Ostras. Um na casa do irmão Osivaldo, que estava conosco, e por livre e espontânea vontade resolveu
seguir a um outro ministério que também prega a graça, nós somos livres, irmãos. E também o irmão Silvio, que abraçou o Ministério Graça e Intimidade, abraçou essa causa da graça de Deus juntamente conosco. Um grande abraço, um grande beijo para o irmão Silvio, sua esposa, irmã Sandra, né? Sua família, seus filhos. Temos ali em Rio das Ostras também a irmã Sheila, com seu esposo, sua família. E alguns outros irmãos que nos acompanham certamente, mas que ainda não se achegaram e que o Espírito de Deus vai fazer com que se acheguem. E temos também, certamente, Carapebus, Conceição de Macabu, tem uma outra cidade aqui, perto de Carapebus, me ajuda a lembrar, esposa. Quissamã, né? Temos Quissamã. Aos nossos irmãos de Macaé, todos eles. Então eu quero fazer um convite a você que está próximo, una-se ao nosso ministério primeiro em oração, depois com a forma amorosa que o Espírito Santo tocar no seu coração. Nós costumamos a falar o seguinte: eu não vivo do ministério, a minha vida financeira está estabelecida daquilo que eu faço, do meu trabalho, eu, minha esposa, meu filho, minha filha que se casou, né? Mas sempre cooperou, colaborou. Nós não dependemos financeiramente do ministério. Tudo aquilo que Deus envia para o nosso ministério hoje, nesse momento, nós temos um aluguel de um espaço onde nós nos reunimos, porque a igreja somos nós. Há um espaço físico que nós alugamos, e hoje há um irmão Manuel, que coopera conosco, que de vez em quando está ali naquele espaço, toma conta, faz a limpeza, a manutenção, reside ali. Nesse momento o irmão Manuel está fazendo um serviço lá em Araruama, na casa da sua filha. E nós temos os irmãos de Macaé que cooperam, colaboram conosco. Irmã Marinha, irmão Domingos, irmã Raíssa, irmão Rogério, irmão Walter, irmão Guilherme, irmã Isabel. Temos a irmã Sueli que está se achegando, a nossa vizinha ali. Um grande abraço à irmã Sueli, talvez esteja conosco. Irmã Stefano Elie. Irmão Stefano Elie, um irmão que chegou, é interessante, ele chegou no início logo no início que a pandemia estava acontecendo, participou de 2 ou 3 encontros de fé cristã conosco. Aí a pandemia chegou e o nosso irmão se sentiu brecado, né, de participar conosco ali. E mais de vez em quando ele ouve, com a irmã Marinha, passa pelo Facebook os nossos encontros, sua esposa também. Quero mandar um abraço caloroso para a irmã Stefano Elie, né? É um irmão que ele, durante anos, assim, da mesma forma que eu, viveu na lei, em uma igreja que defendia a lei mosaica, e hoje ele, conhecendo a graça de Deus, se sente liberto para a glória do nosso Deus, livre do jugo pesado da lei de Moisés. Porque as igrejas tradicionais, irmãos, não quero citar nomes, mas a grande maioria delas, elas se estruturam e se baseiam na lei de Moisés. Colocam, né, a sua fé na lei de Moisés, e vocês vão entender aos poucos por que nós falamos desta maneira. Nós vivemos a graça de Deus, vivemos o pacto de um novo caminho, de novas promessas, um genuíno pacto, né? Um pacto de uma nova aliança, o único que pode dar herança e vida àqueles que foram atraídos por este pacto, foram atraídos por este Deus. E aqui em Macaé temos estas famílias que cooperam conosco. Temos um irmão do Rio de Janeiro, 2 irmãos, 3 irmãos do Rio de Janeiro que, vez por outra, cooperam também financeiramente com o nosso ministério. E nós, neste momento, além de nós mantermos o nosso aluguel, nós estamos chamando a existência, né? Declarando, precisando de adquirir uma câmera de vídeo com um tripé para facilitar o nosso trabalho, né? Nós temos alguns instrumentos musicais, o violão do meu filho, o teclado do meu filho, meu trompete, temos um carrom, temos uma panderola, temos um pandeiro que nós ganhamos de um vizinho nosso aqui em nosso condomínio. Então nós estamos desenvolvendo, porque nós entendemos, irmãos, que um ministério, ele também tem atividades culturais. A música é uma atividade cultural e que pode trazer profissionalismo. Então nós temos um foco em desenvolver uma escola de música, em apoiar pessoas que queiram abraçar o ministério com louvor. Então nós chamamos a existência as coisas que não são como se já fossem. Nós temos o propósito de criar um site. O meu sobrinho Fernando, lá no Rio de Janeiro, vai desenvolver o nosso site. Ele trabalha com isso, a empresa Blend, né? É Blend, filha?
Verifica com o Miguel o nome para mim, por gentileza, para a gente fazer uma divulgação aqui. Eu acho que é isso mesmo. A empresa, o meu sobrinho Júnior, Fernando trabalha com ele, e eles vão em breve desenvolver o nosso site. E nós dependemos de finanças, porque é importante termos um site, nós temos o nosso instrumental, porque dependemos de finanças para isso. E profissionalmente, eu não tenho uma conteúdo profissional para manter tudo isso. Quisera eu ter esta condição, né, de desenvolver Grupo Blend, né? Minha esposa, meu filho e minha filha me passaram aqui. Grupo Blend é o grupo que vai desenvolver o nosso site, né? Está no Rio de Janeiro com meu sobrinho, como eu falei, o Júnior, o Fernando, que trabalha lá no Grupo Blend. E nós estamos aqui chamando a existência esta condição. Então, se você pode, tem condições, aquilo que Deus põe no teu coração, porque o nosso ministério não defende o dízimo. Nós não cremos que o dízimo que foi antes de Abraão, o dízimo que fazia parte de muitas culturas, ele não faz parte da nova aliança. Mas pastor, como é que é isto? O dízimo, mas o senhor está pregando contra o dízimo? Sim, sim. O dízimo não é uma obrigatoriedade, não há esta veracidade. Há muitos que pressionam e criam até medo nas pessoas. Se as pessoas, não, mas eu tenho que... Ajude a obra de Deus, sim. Você ajuda de forma livre e espontânea. Então você pode ajudar uma pessoa que está passando privação nesse momento de pandemia, com uma bolsa de compra, com agasalho. Sim, pode ajudar também a ministérios espirituais, da forma como existe o nosso. E aí fica a nossa solicitação, se você pode. Nós temos um telefone, como eu lhe falei, não temos um site ainda. Quando nós tivermos o site, teremos o nosso site, né, o nosso contato, a forma de você cooperar melhor. Mas hoje, se você deseja cooperar conosco, faça contato comigo. O DDD é 22 981 55 2308. 22 981 55 2308. Se a minha esposa conseguir colocar no Facebook dela ali o nosso telefone, eu vou pedir que ela faça, né? Que coloque. Você vai entrar no Facebook da Mônica, minha esposa Mônica, DDD 22 981 55 2308. Mas o senhor está pedindo fazer como muitos outros pastores irmãos, amados, abençoados de Deus. O nosso foco não é dinheiro, não é finanças. Mas existem algumas situações que para nós fazermos, dependemos de finanças sim. Né? Nós não temos uma visão de vender máscara invisível, de vender semente de feijão para curar, semente de planta para curar coronavírus, nada disso. Não vendemos óleo ungido, não vendemos nada, não vendemos nem a palavra. Não mercadejamos a palavra. De graça nós damos aquilo que de graça recebemos. Agora, o que nós solicitamos em nosso ministério, em termos de finanças, não só os irmãos que estão aqui, os que estão se chegando, os que nos assistem, se quiser cooperar conosco, é para essas aquisições. No momento que nós adquirimos esta câmera, nós vamos mostrar, irmãos, olha aqui, tivemos oferta de vários irmãos, compramos a câmera, não estamos mais filmando com o nosso celular, com uma câmera, direto pelo YouTube, não mais pelo Facebook. Nós já ganhamos um reto projetor, de presente do meu cunhado Adalberto, está lá no Rio de Janeiro para o nosso ministério, para que quando nós voltarmos no espaço, nós temos aquele reto projetor para passar, né, talvez com uma transparência, os versículos bíblicos, os louvores, enfim, para utilizarmos para a honra e glória do nosso Deus. Então todo o aparato que nós conseguirmos será para engrandecer o nome do nosso Deus. E desenvolver um ministério, sim, que tem um foco também na área social. Nós temos um foco na área social e você sabe, você que está conosco, você sabe que um ministério espiritual levantado por Deus, ele progride sim para ajudar pessoas. Não para encher o bolso da liderança, para comprar jatinho, para comprar casa em Miami, para pagar a faculdade do filho em Miami, não, nada disso. Mas o nosso foco é ajudar pessoas, primeiro, com conhecimento genuíno da graça de Deus. Com uma palavra genuína. Eu creio que nesse momento a Jerusa ainda está ligada conosco. Eu estou vendo aqui na tela do meu celular, não sei se a Tamires pode ver, a minha esposa, a minha filha e a Jerusa. Um grande abraço para a nossa amiga, nossa irmã Jerusa. Oramos por você sim. Nós vamos daqui a pouco fazer a nossa oração. Vamos fazer mais uma oração, interceder pelos irmãos. E se você deseja pedir oração, peça aí no Facebook, no nosso Facebook, para minha filha Taia, Tamires, minha esposa Mônica, faz seu pedido de oração que elas vão passar para mim, nós vamos orar sim. Orar, a Bíblia diz orando uns pelos outros, temos que orar uns pelos outros.
tomar meu guaraná. E falando assim, a gente resseca e é necessário beber uma água, um guaraná. É guaraná, tá? Não é uísque não, eu não bebo uísque, é guaraná. Então, a minha gratidão, e fica aqui o meu convite, lançando este convite. Se você pode nos apoiar financeiramente, faça contato conosco, apoie-nos. E antes de apoiar financeiramente, ore. Eu sei que é o Espírito Santo quem pode tocar. Você que está ao vivo, mas você que daqui a uma semana, a um mês, a um ano vai entrar, vai ver a nossa live, acessar o nosso canal, pode nos procurar, pode fazer contato conosco. E meu último convite. Você que é músico, né? Nós temos o Miguel, nesses dias não tem cooperado conosco aqui com o teclado, eu estou tocando violão, eu toco trompete, violão, temos uma panderola, temos um carrom que o Guilherme toca juntamente conosco. Você que é músico, que é residente de Macaé, procure-nos também nesse telefone 22 98155 2308 para que nós possamos fazer um ministério de louvor maravilhoso, né? Queremos desenvolver uma banda de louvor, com louvores bonitos que nós compomos, com louvores de outros pastores, pastor Cristiano França, pastor Gilmar, lá de Goiás, e outros pastores mais, músicas que tragam o ensinamento da graça de Deus. Esse é um dos focos que nós temos. E eu sei que Deus vai honrar, porque alguns anos atrás, eu me recordo que eu comentei com a minha esposa, que depois que nós estivéssemos no nosso apartamento, que nós pudéssemos dar entrada para comprar o nosso apartamento, que Deus levantaria este ministério. E assim foi. E eu confio no meu Deus. Eu confio, não confio na minha força. Lógico, eu tenho autoestima, né? Eu tenho confiança naquilo que faço, mas acima de tudo eu confio no meu Deus. Porque a ninguém conhecemos segundo a carne. E a nossa confiança não está em nós. Então, vou pedir a você que nesse momento nós vamos orar. Ore conosco, irmã Isabel, irmão Walter, irmã Marinha, irmão Domingos. Se você estiver conosco, irmã Raíssa, irmão Rogério, incline sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos e ore, interceda. Vamos orar e vamos trazer dentro de alguns minutos a mensagem da graça de Deus. Tá uma disputa entre eu e Mônica, ver quem aumenta, quem diminui lá. Vamos orar, ore comigo. Pai querido, Pai celestial, Deus único e verdadeiro, nesse momento, nesta breve confissão que estamos fazendo, te dou graças. Te dou graças porque estou nesta terra, porque estou no meu lar, estou com minha família. Te dou graças pela oportunidade que o Senhor me deu de falar do Deus único e verdadeiro, de falar da genuína graça, de uma graça reveladora, de uma graça restauradora, uma graça que pode tirar vidas das profundezas. Não uma graça que faz barganha, que ensina a pessoa a barganhar com Deus. Não. De uma graça que mostra o Deus soberano, o Deus que é sobre todos, que resgata do mais profundo abismo. Aquela pessoa que pensava em suicidar-se. Aquela pessoa que acreditava que a sua vida não tinha mais valor e que não seria feliz ao lado de ninguém. Aquela pessoa que achava que profissionalmente não se restabeleceria. Eu não falo aqui, Pai, a pessoas que têm soberba, altivez, mas eu falo a pessoas que têm humildade, porque o Senhor colocou humildade em seus corações. Eu falo aos eleitos, aos predestinados, aos escolhidos, aqueles que foram chamados por Deus desde antes da fundação do mundo. Eu oro pela Jerusa, que solicitou as nossas orações, a nossa amiga. Ela já é uma abençoada, uma eleita, uma escolhida de Ti, seja qual for a situação que esteja vivendo, que precisa da Tua interferência, Deus. O Teu amor está sobre a sua vida e de sua família. O Teu bálsamo, a Tua bondade, a Tua soberania, a Tua ternura. Eu oro pela minha família no Rio de Janeiro, meu irmão, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, meu irmão Jorge Otávio, minha irmã Lenise, meu cunhado Adalberto, Luiz, todos os meus sobrinhos, pela família da minha filha, as suas tias, a sua mãe, seu avô. Oro pela família da minha esposa aqui em Macaé, no Rio de Janeiro. É o nosso dever interceder, Pai, porque nós cremos, Pai. Não é que nós vamos tocar a Tua mão e tocar no Senhor e inclinar para que o Senhor faça. O Senhor não é nosso empregado, mas nós cremos
que a mesma autoridade que o Senhor tem, nós temos. E que as nossas palavras, Pai, elas são poderosas. Sabe quando o Senhor esteve aqui na terra e que aquele centurião falou contigo que o filho dele estava acamado? E que o Senhor entendeu, que aquele centurião entendia que o Senhor tinha a mesma autoridade da mesma forma como ele, que comandava 100. As tuas palavras tinham autoridade para dizer ao filho daquele homem que ressuscitasse, que revivesse. Da mesma forma, Deus, o Senhor colocou autoridade em nós para dizermos com as nossas palavras: haja vida, haja cura, haja abundância. Talvez pessoas pensem que a abundância é ganhar 10, 20, 30 salários mínimos. É ter 10 carros na garagem, é ter um helicóptero, um jatinho. Talvez as pessoas pensem que a abundância é poder ganhar muito dinheiro, ficar rico e ter 10 casas e ter... Sim, Pai, talvez para alguns seja. Mas assim como a oferta da viúva pobre, a abundância para nós, os teus filhos, é a ausência de necessidade, Pai. É ter a mesa farta, é poder pagar as suas contas com dignidade, é viver em um país aonde o Nordeste brasileiro, aonde as pessoas que têm fome e necessidade podem ter um homem levantado por ti para levar água em abundância. É viver em um país aonde o Senhor levanta pessoas com capacidade, como Otônio de Paulo e com muitos outros, como alguns políticos brasileiros, que tem a capacidade de fazer alguma coisa pelo povo. Abundância, Pai, é a comida chegar verdadeiramente à mesa deste povo, não com hipocrisia, não com falsidade, mas com verdade, Pai. Ter abundância é entender aquilo que nós vamos pregar nesta noite. Fala-nos, ó Deus, não somente de forma a entender as coisas do céu, as coisas que o Senhor tem preparado, como diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que esta abundância, ela possa chegar ao nosso entendimento, fazer a metanoia, mas também chegar à nossa mesa. Que esta abundância possa chegar aos corações, a fartura de alimento físico também, de uma casa que protege os filhos, de um chefe de família que pode botar a comida com honra e com dignidade à sua mesa, Pai. Nós temos um país rico, Pai, e é inadmissível que em nosso país existam pessoas passando fome. Nós não aceitamos isso em nosso país, Pai. Que pessoas não têm um pão na sua mesa, Pai. Mas nós entendemos que o Senhor levantou pessoas para mudar a face do país. Não com essa hipocrisia que teve durante anos. Da mesma forma que o Senhor tem levantado pastores, segundo o coração de Deus, conforme foi Davi no antigo pacto. Pastores que têm uma carne falha, mas que têm um coração segundo Deus. Não para apacentar os bolsos das ovelhas, mas para trazer o conhecimento da Tua graça. Usa-nos porque nós vamos usar a Tua palavra, Pai. De forma sábia e de forma humilde para a glória do Teu nome. Usa-nos para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Abba. Como disse o apóstolo Paulo, Abba, que significa pai, paizinho. Abba, obrigado, Senhor. Meus amados irmãos, minha família espiritual, filhos do mesmo Pai, a qual eu sou filho, irmãos em Cristo, eleitos, chamados pela presciência de Deus, chamados por aquele que predestinou Abraão, que predestinou Moisés, que predestinou José, que predestinou Jacó, que predestinou Davi, que predestinou Jesus Cristo,
o Jesus de Nazaré. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu começo a enxergar na Bíblia Sagrada os traços de predestinação. Mas o que é isso? Predestinação. O dicionário define predestinação como ato de destinar antecipadamente, como a predestino de uma pessoa. Agora, a predestinação bíblica, ela é uma predestinação bem específica. A predestinação bíblica, ela, de maneira geral, ela está voltada para esta questão espiritual, muito importante, que é a questão dos filhos de Deus. A palavra de Deus, ela nos deixa um ensinamento e um entendimento lá no livro de Jó, que diz que quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, então a palavra nos dá a entender e nos revela que antes que nós chegássemos ao ventre materno, o nosso espírito, ele já existia. E Deus predestinou a cada um de nós chegar nesta terra e no tempo de Deus, na vida de cada um, ter um encontro com Deus. Talvez, no meu caso, eu nasci dentro da barriga da minha mãe já professava o Cristo, embora dentro de uma denominação evangélica, e talvez o meu encontro com Deus tenha sido ao chegar nesta terra, talvez o encontro seu com Deus tenha sido a sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua idade madura, né? Na sua velhice. Talvez você que esteja me ouvindo, você está tendo um encontro com Deus neste momento, aos 60, aos 70, aos 80 anos de idade, mas você já era de Deus. Você já é um predestinado por Deus. Deus já havia lhe predestinado a ser dele. Porque é incompatível com a Bíblia Sagrada alguém, um determinado dia, ouvir o Evangelho, ouvir uma pregação e dizer assim: eu aceito Jesus. É incompatível por quê? Porque o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus da Torá, né, o Deus único e verdadeiro, ele não tem surpresas. Imagina você, que um dia alguém aceitasse a ele e dissesse assim: rapaz, não poderia imaginar que a irmã Jerusa me aceitou, que a irmã Otacília, o irmão Otávio, não poderia imaginar jamais que ele me aceitou de forma nenhuma. Ora, o nosso Deus não é o Deus da mitologia grega. O nosso Deus, ele é o Deus soberano. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Então, nós vamos entrar na mensagem hoje, porque essa mensagem ela vai ser longa, né? Eu estou fazendo uma introdução, são 8 horas e 12 minutos. Provavelmente nós vamos ter 20 minutos, 25 minutos de mensagem em si. Mas eu gostei, eu entendi fazer essa introdução, eu fui chamado a fazer essa introdução para que você entenda que a estrutura da mensagem que nós pregamos está em cima da predestinação de Deus. Um Deus soberano que predestinou os seus. Mas pastor, se ele predestinou, então eu não posso escolher nada? A predestinação de Deus, ela está voltada para a questão da filiação dos seus filhos, daqueles que são filhos, que são ovelhas do seu rebanho, que são do seu DNA. Você pode escolher a sua roupa, você pode escolher a cidade, você pode escolher muitas vezes um casamento, você pode escolher o carro, você pode escolher o emprego, a profissão. Muitas vezes até as escolhas que nós fazemos nesta terra, nós mudamos, porque às vezes não nos agrada, às vezes por uma situação da vida, momento de desemprego, a pessoa muitas vezes muda de profissão. Você pode escolher ser um médico, um advogado, um juiz, um artista de televisão. Você pode fazer várias escolhas. Hoje nós temos irmãos em Cristo que são artistas. Quantas vezes você pega o YouTube, você vê testemunho de atores testemunhando que são cristãos. Você pode fazer escolhas nesta terra. Deus, muitas vezes, pela vontade permissiva, ele deixa. Se você pegar a história do Antigo Testamento, o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia informa isto, nos ensina e nos mostra.
Quantas escolhas erradas o rei Davi fez? Eu estava esta semana estudando o livro, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, e vendo a vida de Davi, o caminho de Davi, o caminho de Saul, as escolhas erradas que Davi fez. Escolhas que levaram Davi nesta vida a sofrer. Quem semeia vento, colhe tempestade. Muitas vezes nós fazemos algumas escolhas que percebemos que estão erradas e travamos. Mas Davi não, ele insistiu nas escolhas erradas. E foi fazendo escolhas erradas e escolhas que levaram ele a colher até a morte do seu próprio filho. O filho que ele gerou com Batseba. Uma mulher que ele não precisava ter mandado para a linha de frente, o seu esposo Urias, mas ele mandou pela autoridade. Muitas vezes, irmãos, a soberba dos homens gera isso. A autoridade que Davi possuía fez com que ele fizesse isso. Então, nós podemos fazer escolhas como fez Davi, como muitos Moisés, como muitos heróis da fé fizeram escolhas, e muitas vezes, como dizia minha mãe, nós damos com os burros na água. As nossas escolhas não são corretas e aí nós temos que fazer outras escolhas, aí sim. Muitas vezes a segunda escolha, a terceira escolha vai ser uma escolha correta. Mas quando falamos da predestinação de Deus, ela envolve algo muito maior, algo espiritual, e parte deste algo nós vamos entrar hoje neste assunto. Domingo 28/6/2020, o tema desta noite, vou mudar um pouquinho a nossa câmera aqui de posição para facilitar o meu trabalho. Vivemos já o céu, unidade com o Pai. Como assim? Você está maluco? Vivemos já o céu? É bala perdida, como diz aquela música do Rebanhão. É faca com faca, bala com bala, metralhadoras e canhão. Até parece que as faculdades estão formando lampião. Então, nós vemos, e não é de hoje que nós vemos, no mundo em que nós vivemos, tanta maldade. Não é somente no Brasil, na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Você vai na Inglaterra, você tem matricídio, você tem suicídio. Você vai nos países da Europa, as pessoas se suicidam assim. Pessoas com condição financeira, mas que não têm a chama de Deus dentro delas, ou não têm o conhecimento de Deus em suas vidas. Esse conhecimento que foi tolhido. Vivemos já o céu, unidade com o Pai. Então, meu amado, há alguns conceitos importantes bíblicos que devem nortear, devem ser a minha bússola, a sua bússola, nortear a vida daqueles que foram chamados por Deus. Sim, aqueles que foram chamados por Deus. Porque há uma grande quantidade de pessoas que não foram chamadas por Deus e que jamais vão ter a sua vida norteada por Ele. Muitas vezes participam, porque a Bíblia diz que o sol, ele nasce para o justo e para o injusto. Ou será que o sol só brilha para os predestinados? Não. O sol nasce para o justo e o injusto. Você vai ver no transcorrer do Antigo Pacto, várias passagens bíblicas no livro de Provérbios. Provérbios 16:4 diz que Deus fez todas as coisas para um determinado fim, até o ímpio para o dia da calamidade. A estrutura do Antigo Pacto mostra que existe o ímpio e o justo. E o sol ele nasce para o ímpio e para o justo. Muitas vezes Deus permite que um ímpio ele tenha riqueza financeira. Porque a Bíblia também diz que o ímpio ajunta para dar para o justo. Então, tudo está dentro da permissão de Deus. E aí, dentro do aspecto que nós vamos abordar hoje, nós vamos entender que a visão de Deus não é uma visão material. O reino de Deus não é um reino material. Então, desfrutamos nesta terra de bens materiais, sim. Podemos ter um tablet, um computador, um carro do ano, podemos ter o violão de última geração, o teclado, o trompete de última geração. Estava esses dias eu conversando que eu desejo ainda adquirir para mim um flugel, que eu amo, gosto do trompete, é um som maravilhoso. Nós podemos ter várias aquisições, comprar tudo do bom e do melhor, mas o reino de Deus não é nesta terra. O nosso foco não é esta terra, mas nós já vivemos o céu.
Nós vamos entender no decorrer desta mensagem que já vivemos o céu e estamos em unidade com o Pai. Então, esses conceitos bíblicos que devem nortear a vida daqueles que foram chamados por Deus, o primeiro conceito que eu quero abordar hoje, e tratar um pouco dele hoje, é a confiança em Deus. A confiança em Deus. A confiança é diferente de fé. A Bíblia diz que a fé não nos foi dada por medida. Uma medida de fé nos foi dada. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falar assim, até orações e músicas, hinos, é como nós falamos no início, pessoas cantam, aumenta-me a fé. A fé não pode ser aumentada de forma alguma, porque a medida de fé que Deus nos deu é uma só. A diferença da fé natural que eu tenho, que você tem, para a fé, dom de Deus, que Ele concedeu neste novo pacto de superiores e melhores promessas. Então, a confiança em Deus, ela pode ter uma diferença. Eu, você, que me escuta, as pessoas que estão ao meu lado, talvez confiem em Deus. Uns podem confiar mais, outros confiam menos. Tem pessoas que confiam em Deus ao extremo. Às vezes a pessoa está passando uma privação tremenda e ela confia em Deus de uma forma extrema. Conta uma historinha que uma determinada senhora estava com a sua família orando e aí estavam sem alimento, passando privação, ela e seus filhos, e começou a orar: Senhor, nós não temos, essa mulher era viúva, não temos de onde tirar o nosso sustento, envia alguém que vai nos abençoar. Nesse momento passava pela casa dela um indivíduo que se dizia satanista, né? Pessoas dizem, aquelas pessoas que adoram Satã, um pseudo-inimigo que ainda acreditam existir, que criaram, né? E que vive lutando com Deus. Um Deus criado pelo homem, mas o nosso Deus, ele é soberano. E essa senhora orando, e aquela pessoa ouviu a oração dessa senhora e chamou um dos seus funcionários e falou: olha, vai lá, pega uma bolsa de compra e traz e coloca na porta desta senhora. E levou o alimento para aquela senhora. E essa pessoa satanista levou esse alimento. E depois de algum tempo, essa pessoa procurou a senhora e falou assim: mas a senhora orando, a senhora, né, confia tanto em Deus, tem tanta confiança, e eu não sou da sua religião, sou satanista, e fui eu que vim trazer o alimento para a senhora. Ela falou: moço, não importa quem trouxe, não importa a forma como foi, importa que foi Deus que usou o Senhor para trazer esse alimento aqui. E há pessoas que têm uma confiança em Deus tão grande, não importa quem vai abençoar, não importa quem vai completar a bênção, a manifestação material, porque abençoados nós já somos. A Bíblia diz que somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E aqui, nesta terra, nós já estamos na região celestial em Cristo Jesus, porque estamos assentados com Ele. E essa pessoa demonstrou a confiança que tem em Deus. Não importa. Não importa se é uma mula, né, que vai falar para alguém de Deus, como a mula falou a Balaão. Se é uma pessoa que não professa a mesma fé, que vai trazer o alimento, que vai trazer o que ela precisa, materialmente falando, não importa. Importa que veio usado por Deus. Então, o grau de confiança que nós temos em Deus, ele precisa ser respaldado pela fé, o dom da fé que Ele nos deu. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 4, diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Então, quando eu confio em Deus, quando eu tenho esta confiança, esta fé inabalável. Por que a fé é inabalável? Porque ela não foi gerada pela minha pessoa. E jamais essa fé pode se aumentar. Deus aumenta a minha fé. Não. Deus pode aumentar a confiança que eu tenho nele. Ele pode, aos poucos, eu mesmo vou desenvolvendo esta confiança e vou crendo cada vez mais com uma confiança maior, aumentando a minha confiança nele, porque o dom da fé já está em mim. E Deus vai fazendo no tempo dele as coisas acontecerem, a minha vida, a sua vida. E tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de quem? Por meio do apóstolo, do papa, do pastor, do presbítero, do diácono? Por meio de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, está falando do Cristo ressuscitado. O Cristo que já, naquele período em que Paulo estava escrevendo aquela carta, enviando a carta para a igreja dos Coríntios,
Jesus Cristo, ele já havia morrido, já havia ressuscitado, e a igreja cristã estava passando por aquele período de adaptação, período inicial, né, da graça sendo estabelecida. Ainda faltava um tópico para acontecer lá no ano 70 da era cristã, que era o templo de Israel ser derrubado. Então, ao mergulhar na graça de Deus, o mergulhar, né, o que nós fazemos nos dá essa compreensão completa do que Deus nos deu gratuitamente em Cristo. Foi o que Paulo falou, a confiança que temos diante de Cristo. Porque ao morrer e ressuscitar, ele trouxe vida espiritual aos seus filhos. Se você observar o contexto das cartas de Paulo, as 14 epístolas, porque nós entendemos que a epístola aos Hebreus também é uma epístola que Paulo escreveu. Se você perceber esse contexto das cartas, você vai ver que Paulo ele explica detalhadamente esta questão que não nos foi explicado e que pela revelação de Deus é trazida a nós. De que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, lá em Efésios 2, 5 ao 6, do 5 ao 6, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo, ele escrevia para aquele povo ali, nós levamos em consideração o contexto, nós sempre falamos isso, o estudo da Bíblia Sagrada, o contexto em que aquele povo vivia. O povo que estava na igreja em Éfeso, na igreja aos Coríntios, a igreja de Tessalônica, todas as cartas que Paulo escreveu, era um povo que havia passado pelos dias de Jesus de Nazaré. O contexto que eles viveram foi um contexto da lei de Moisés. Então, considera-se que aquele povo estava morto. Não somente aqueles a quem Paulo escreveu a carta, como todos aqueles que morreram, biologicamente falando, estavam mortos em delitos e pecados. Quem morreu antes da cruz e quem nasceu antes da cruz, nasceu morto espiritualmente falando. Então a grande diferença para aquele povo que viveu o contexto das cartas de Paulo, para nós que nascemos depois da cruz, é como eu estou falando. Mas pastor, já estava depois da cruz? Sim. Só que aquele povo que estava ouvindo as cartas de Paulo, eles nasceram antes da cruz do Calvário, antes de ser estabelecido o pacto da graça, antes de Jesus de Nazaré morrer e ressuscitar e se mostrar para Tomé e mostrar a marca dos cravos, né? E Jesus ser assunto ao céu e depois voltar no ano 70 para fazer justiça, para cumprir a justiça lá em Jerusalém. Aquele povo que viveu aquele período foi um povo que estava morto em delitos e pecados. Então esta palavra de Paulo, né, lá em Efésios 2, 5, 6, deu-nos vida juntamente com Cristo. Foi para aquele povo. Porque nós que nascemos depois da cruz, já nascemos com esta vida. Nós não estávamos mortos em transgressões. É por isso que o evangelho não é entendido pelas pessoas e as pessoas acham que nós pregamos heresia. Nós já nascemos em um reino estabelecido. Nós já nascemos vivos. O nosso espírito já está perfeito. Que o Espírito Santo te revele estas verdades. Então Paulo diz para aquele povo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nesta nova aliança, por que Paulo falava isso? Por que nós já entendemos? Há um mérito, e não é um mérito seu, não é um mérito meu. Lamentavelmente, a maioria das denominações evangélicas ela prega este mérito, ela defende esse mérito. E a nova aliança, ela é bem clara. O mérito do homem, ele foi substituído pelo mérito de Deus. Porque se você estuda a antiga aliança, o que era feito? O indivíduo, ele cumpria, e no final do ano, o sumo sacerdote, ele oferecia no Santo dos Santos um sacrifício pelo pecado do povo.
nesta nova aliança, lá em Hebreus 9:26, categoricamente diz que o pecado ele foi anulado. Eu e você, quando nascemos, já nascemos sem pecado. O que o senhor está falando? O que é isso? Já nascemos sim, nós já nascemos sem pecado. Nós não temos pecado, o pecado original que fazia a separação de nós, entre nós e Deus. Por isso que hoje nós temos livre acesso. Por isso que Paulo usou a expressão, podemos dizer, Abba, que quer dizer, uma expressão grega quer dizer papai, paizinho. Antes, o povo de Deus não podia dizer pai, o povo tinha que pedir ao sacerdote para que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos, e o sacerdote ele precisava estar completamente purificado. Você pega a história de Davi, em um determinado momento, quando eles foram na festa da lua nova diante do rei Saul, Davi não apareceu, e Saul presumiu que Davi não estava purificado o suficiente para participar daquele evento. Hoje, as igrejas elas fazem igualzinho. Elas acham que o povo tem que se purificar quando a Bíblia Sagrada diz que por um único sacrifício já fomos santificados. Mas ali diz quantos estão sendo santificados diariamente. No nosso espírito nós estamos santificados. O que é santificado diariamente? É a dedicação que nós temos. É isso que eu estou fazendo aqui. É uma atitude de dedicação diante de Deus ao proclamar as virtudes, a boa nova do Evangelho. É colocar em prática, é andar em obras preparadas de antemão, obras que Ele colocou para nós. Então Paulo diz que o mérito, lá em Efésios 2:8, ele mostra que este mérito não é do homem, não vem de vós, para que vós não vos glorie. E a maioria dos nossos irmãos, eles se gloriam. Não, mas o meu jejum, olha, foi a minha oração. Eu orei e o Senhor me atendeu. Eu fiquei com o rosto no pó 3 horas, no pó da terra, né? Eu fiquei com o rosto no pó da terra por 3 horas. Eu me sacrifiquei, eu fiz um jejum de 7 semanas, eu fiz a corrente dos 70, eu fiz esse sacrifício, eu apresentei, e as pessoas colocam um eu acima daquilo que Deus já fez. Jesus falou nos dias da sua carne, profetizando para nós: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Abrace esta verdade, entenda esta verdade. Na nova aliança, o mérito é de Deus. Para nós foi gratuito, tudo foi de graça, tudo nos foi dado, exceto uma coisa, que nós vamos também abordar isso. Quando nós falamos que nós estamos no céu, já vivemos o céu, talvez algumas pessoas que conhecem a teologia dogmática, né, a teologia tradicional, na qual eu aprendi no seminário teológico, na qual pessoas aprenderam em muitos seminários teológicos, nos seminários da vida, e que ensina que nós só vamos alcançar a salvação quando partirmos desta vida. Então entenda bem, nós já recebemos gratuitamente, o preço foi pago por nós. Foi gratuito, tudo, exceto uma coisa, que eu e você só vamos receber quando, conforme disse Paulo, quando esta semente cair na terra e um novo corpo surgir, que é o corpo glorificado. Como vai ser este corpo, a nós não foi revelado. E tem pessoas que não conseguem entender, mas Deus é Espírito. Sim, Deus é Espírito. Jesus, quando se apresentou para Tomé e para os seus discípulos, embora ele estivesse em um corpo humanamente falando visível, que eles viram o sinal dos cravos nas mãos, mas ele subiu depois em um corpo glorificado. Para que ele pudesse aparecer para o povo, ele tinha que mostrar algo humano, na linguagem humana. Mas há corpos celestes, a Bíblia diz que há corpos celestes. Os anjos, eles não têm o corpo como o nosso, mas eles existem. A Bíblia diz que os anjos podem tomar forma. Talvez eu e você já tenhamos deparado com algum anjo na rua que tomou forma humana para nos trazer alguma mensagem. Nós também somos anjos revestidos de corpo.
Podemos entender que nós somos anjos, mas existem aqueles que não tomaram forma e que ministram, diz a palavra, que são espíritos ministradores que servem, são chamados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação e que já estão salvos, que somos nós. Então, a única exceção que nós não recebemos foi o corpo glorificado, para que nós recebamos esse corpo glorificado tal qual Jesus é hoje. Nós já vivemos o céu, mas para isso é preciso cumprir uma etapa que na terra nós entendemos. Quando nós plantamos uma semente, qualquer que seja, esta semente precisa morrer, rachar, para que dali brote uma outra árvore. E assim é com cada um de nós. Então, se nós entendemos que nós já estamos no céu, que já vivemos o céu, que já estamos em um reino, porque o reino de Deus espiritual já foi estabelecido, então por que pregar o Evangelho? Por que nós pregamos o Evangelho? Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro 1,23, teve a revelação da graça e que diz para nós: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, o nosso chamado, ele é um chamado para dar frutos. Como disse o apóstolo Paulo, esta passagem que eu li, a criação de Deus que nós somos nova criatura. Ele nos regenerou. Ele nos criou e quando nós nascemos depois da cruz, já nascemos perfeitos para fazermos boas obras. Isto que nós estamos fazendo hoje aqui faz parte das boas obras. Trazer a verdade do Evangelho. Grande é a verdade do Evangelho. Muitos ocultaram do povo de Deus. Na live anterior, nas duas lives anteriores, nós cantamos esta música que nós compomos, que eu compus, chama-se Somos Justos. Grande é a verdade do Evangelho. Muitos ocultaram do povo de Deus. Então, o reino de Deus primeiro, por que pregar o Evangelho? Por causa disto. Faz parte dessa grande verdade que é praticar boas obras, a pregação do Evangelho, em primeiro lugar. Porque o nosso foco, ele não é um foco material. Paulo diz que nós temos que olhar para as coisas lá do alto. A nossa vida nesta terra, ela se resume 70, 80, 90, atualmente pessoas estão vivendo 98 anos com uma vitalidade. Esses dias nós vimos na internet uma senhora com 84 anos de idade, com uma vitalidade incrível. Nos anos que se passam, as pessoas descobriram que a boa alimentação, o exercício físico, como diz um ditado latino, do latim, mente sana em corpo são, quando você procura ter a metanoia, ter a tua mente sadia, tranquila. Quantas e quantas vezes ouvimos pessoas buzinarem em nossos ouvidos veneno, e aí nós temos um filtro, o veneno entra por aqui e sai pelo outro lado. E aí filtramos aquilo ali e vivemos em paz, porque fomos chamados para viver a paz, para praticar boas obras. Segundo, então se já estamos no céu, por que temos tantos problemas? Por que temos tantos problemas? Vamos desenvolver um pouco essa realidade, porque, irmãos, o fato é que o reino de Deus é um reino espiritual. Ele é um reino invisível e, portanto, ele deve ser vivido por cada um de nós da forma invisível que é. E não buscado. Nós não temos que buscar o reino de Deus. Nós já estamos no reino. Não é um reino de conquistas, mas é um reino de conquistados. Então, esta pergunta talvez que você faça, mas por que nós temos tantos problemas? Bom, o reino está em nós. Nós já vivemos o reino. Mas Deus permitiu nós vivermos nesta terra. Nós já estamos na terra. Eu vou te dar um exemplo humano, muito simples de se entender. Uma analogia. Houve uma lei que, em 13 de maio de 1888, foi estabelecida
chamada Lei Áurea. A princesa Isabel institucionalizou oficialmente a lei de número 3.353, de 13 de maio de 1888. Foi o diploma legal que extinguiu a escravidão no Brasil. Mas naquela época, muitas vezes assistimos alguns filmes e novelas de época, muitas pessoas que estavam acostumadas a viver naquela escravidão não conseguiam se libertar. Muitos já estavam estruturados com os senhores de engenho e por mais que tivesse a sua carta de alforria, não conseguiam largar o seu senhor, sair do seu senhor. E muitos que saíram do seu senhor morreram, não tinham autonomia para viver. E mesmo a lei sendo assinada, e mesmo a lei sendo promulgada, ainda haviam pessoas com uma mente sórdida que continuavam escravizando. Até hoje em dia, nós vemos muitas vezes no interior do Brasil, no interior de vários estados brasileiros, não apenas com os nossos irmãos de uma cor mais escura, porque somos todos seres humanos. Eu, particularmente, embora tenha esta cor, eu não entendo essa questão do racismo. O racismo, ele está na mente da pessoa. O racismo, essa questão do bullying está na mente. Durante a minha infância, eu sofri bullying por ser de baixa estatura. E nunca eu processei ninguém, nunca levei ninguém a processo. Praticamente na escola, às vezes até apanhava por ser mirrado, de baixa estatura. E hoje em dia, por qualquer coisa, as pessoas querem processar, e é racismo disso, daquilo. As pessoas precisam se libertar na mente. Da mesma forma, a libertação espiritual, ela é na mente. Esta lei espiritual que já foi implantada, este reino espiritual, o reino de Deus que já está implantado, é a metanoia. É algo que tem que ser implantado na mente do povo de Deus. É algo intelectual. Sim, é algo intelectual. É no meu intelecto, no seu intelecto. Quando nós cremos de certa forma com o nosso espírito. A fé, Paulo diz que a fé vem de dentro. Mas nós colocamos em prática esta fé com o nosso intelecto, com o nosso entendimento. Ora, o próprio apóstolo Paulo, ele falou isto. Ele disse que ele utilizava todo o seu aprendizado aos pés de Gamaliel, na lei de Moisés, tudo aquilo ali, ele utilizava como esterco, como adubo. Aquele conhecimento todo, toda a sabedoria que Paulo adquiriu, ele usou para pregar a graça de Deus. Ele fez muitas analogias, muitas explicações. Então, quando nós entendemos com o nosso intelecto, com o nosso ser, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, que nós já vivemos o reino de Deus, todas as outras coisas já são acrescentadas. Por que Jesus, nos dias da sua carne, falou buscai? Porque o reino estava começando a ser estabelecido em Cristo. Aquele povo ainda vivia buscando, ele não tinha o reino de Deus. Mas Jesus sabia que o reino seria estabelecido após a cruz do Calvário. Jesus tinha conhecimento. Veja só o que Jesus falou. Livro histórico de Lucas, capítulo 17, do 20 ao 21. Abra sua Bíblia comigo. Livro histórico de Lucas 17. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Você vê, por isso que Jesus falou buscai, por isso que tem a passagem, porque aquele povo não tinha o reino de Deus. Entenda, o Espírito Santo hoje habita na terra. Deus reconciliou com ele o cosmos. Deus nos reconciliou com ele. Todas as coisas já foram reconciliadas com Deus. O Espírito de Deus está nesta terra. Então, por isso que eles interrogaram a Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está o reino de Deus, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, Jesus explicou em algumas passagens, algumas traduções, ele diz que o reino de Deus está dentro de vós. Jesus mostrou para aqueles
para aquelas pessoas que Jesus ainda não podia pregar a graça como Paulo pregou, porque eles não entenderiam. A lei de Moisés ainda estava impregnada de uma forma muito forte na mente, no intelecto daquelas pessoas, como até hoje a lei está impregnada na mente dos nossos irmãos de várias denominações evangélicas. A graça é que liberta. Quando você ouve essas verdades, conhecereis a verdade, ela vos libertará, de que o reino de Deus já está entre nós, ele já existe, está em mim e você, pelo Espírito dele, em nossas vidas. Você começa a buscar e conhecer, buscar não o reino de Deus, mas o conhecimento. Obrigado, meu filho. E Paulo disse mais, Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe a alegria que nós temos hoje em compartilhar essas verdades? Quantas e quantas pessoas vão ouvir, vão entrar nessas lives e vão ouvir e vão fazer contato, vão procurar e vão ler a Bíblia, e o Espírito vai começar a revelá-las, de que elas não precisam estar presas domingo, segunda, terça, quarta, quinta, frequentando muitas vezes um templo, que chamam, não, vamos reunir no templo. O templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O espaço físico é um local onde o templo do Espírito Santo se reúne para dar culto, né? Para cultuar a Deus, para unir, são as brasas no braseiro, para trocar ideia, para conversar, para compartilhar o amor de Deus, para fazer uma ceia, porque a ceia que nós fazemos é um alimento. Poucos dias atrás, antes da pandemia, nós fizemos uma ceia ali no nosso local físico de encontro, almoçamos, e já está prometido. Mãe Isabel, Irmã Marinha, eu quero aqueles quitutes gostosos, preferente diet, light. Minha esposa vai fazer uns quitutes que ela aprendeu a fazer com a irmã dela, sem glúten, sem açúcar, tudo diet. Para nós tomarmos um café da manhã maravilhoso com frutas. É a ceia, é a reunião que o povo de Deus faz. Então, há pessoas que se reuniam e que se reúnem ainda domingo, segunda, porque acham que é desta forma, que só assim nós vamos, agradar e crescer. E quando a pessoa tem um deslize, que escorrega, ela pensa que perdeu a salvação, foi tudo por água abaixo, já era, estou frito, perdi. E ainda tem um ensinamento falso que ela diz assim, que ensina por aí, se Jesus voltar, eu não vou subir. Jesus já voltou, no ano 70, a segunda vinda de Cristo já aconteceu. Jesus vai voltar para mim, para você, quando eu partir, quando nós partirmos. Não fique esperando um arrebatamento, porque o povo está esperando uma vinda de Jesus, tal qual o povo judeu esperava o Jesus Todo-Poderoso vir. É igualzinho. Toda vez que eu falo desse assunto, eu me lembro disso. O povo judeu esperava um reino material, um Jesus que viesse com uma trombeta, um trompete, Paramount apresenta Jesus voltando nas nuvens. O povo espera isso. Um Jesus voltando, um Jesus que fosse destruir o exército romano, e hoje o povo está igualzinho. O povo evangélico, o povo religioso está esperando Jesus voltar nas nuvens. E tem gente que está atônito com isso. Desperta, levanta-te, tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. E lamentavelmente, eu fui no cemitério teológico e ensinava assim. E eu tenho irmãos que até hoje acreditam assim. E pessoas inteligentes, pessoas que têm 2, 3 faculdades, que ainda creem nisso. O Espírito ainda não os revelou, eles não tiveram esse entendimento, essa revelação. Estão esperando Jesus voltar desta forma. E a palavra ela é bem clara. O Espírito de Deus já habita em nós. De uma certa forma, Jesus já voltou quando nos deu o Consolador para habitar em nós. E de uma outra forma ele vai voltar quando nós partirmos, e para cada um de nós ele voltar. Para minha mãe, para o meu pai, ele já voltou. Para a avó da Tamires, ele já voltou. E para muitos outros. Então, meus amados, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Olha que alegria nós temos em compartilhar essas verdades. Por que eu digo alegria? Nós estamos vivendo isso aqui. Nosso amado irmão Stefano Ilie, nossa irmã Marinha, irmão Domingos, irmã Isabel, irmão Walter, pessoas que viveram a lei, uma lei. Quando nós falamos a lei, porque a maioria das denominações, elas têm lei, elas têm doutrinas de homens.
Aqui ainda diz assim, na minha igreja só anda assim, só entra assim. E se não andar na linha, nós vamos excluir, nós vamos suspender. E tem pessoas que pensam que podem perder a salvação, a filiação. Ora, uma vez que você é filho de Deus, você pode dizer Abba, você o tem como pai para sempre. Eu tenho aqui a minha filha Tamires, a Thay, né? Lá do Jeff, a Thay. E a Tamires tem o meu DNA, o meu sangue. E jamais, ainda que Tamires poderia fazer o que fizesse, não, eu vou te tirar da minha herança, né? Da minha herança, como se eu tivesse grande herança hoje. Ainda não tem, né? Pode ser que Deus faça um milagre financeiro, mas eu vou te tirar. Mas ela continuaria sendo minha filha. O DNA é o mesmo, e assim somos nós. Uma vez que você é filho de Deus, que Ele te escolheu, você tem o selo da promessa, você não perde salvação nenhuma. Salvação essa que já existe. Já estamos salvos, já estamos no céu, já vivemos um reino espiritual. Então, meus amados, nós nascemos nesse mundo espiritualmente reconciliados. Quando eu e você, eu nasci em 1966, teve gente que nasceu em 1920, que já partiu, quem nasceu em 1810, quem nasceu em 1200, em 1001, quem nasceu no ano 1 da era cristã, já nasceu salvo, já nasceu perfeito. O conhecimento intelectual é que faz a mudança, a metanoia da mente, no comportamento, e que leva muitas pessoas a se livrarem das coisas erradas nessa terra. Por que nós pregamos? Pregamos por isso, porque as pessoas precisam reinar em vida. Quantos estão na criminalidade, no tráfico de drogas, na bandidagem, em coisas erradas, na pedofilia, em tantas coisas ruins, que humanamente falando, são situações péssimas, situações degradantes, situações que nós nesta terra não fomos chamados para viver assim. E só o Evangelho, só a boa nova do Evangelho, as boas novas do Evangelho, que é capaz de transformar a mente, mas espiritualmente já são salvos. Não tem que aceitar a Jesus para ser salvo. Agora tem que ouvir a mensagem para ter uma transformação de mente, de entendimento, porque todos nós nesta terra temos um histórico de vida que recebemos do pai, do avô, do bisavô. Acredito, acho que ninguém consegue alcançar o tataravô, mas o bisavô e o avô nós alcançamos. E esse histórico de vida, minha irmã Neide, nossa irmã Neide, né, não sei se ainda está aqui, mas está aparecendo aqui, acredito que ainda está ouvindo. Esse histórico de vida é que determina muitas vezes o nosso comportamento nesta terra. O indivíduo muitas vezes ele perde a sua vida na terra, mas a salvação ele tem, porque a salvação, pasme você o que eu vou dizer, não depende do que eu faço. A Bíblia Sagrada, ela é categórica nisto. Paulo falou em Efésios, não vem de vós para que vós não vos glorie. E nós recebemos essa salvação e já vivemos aqui, já estamos no céu. Então, nós já nascemos neste mundo espiritualmente reconciliados. O corpo glorificado que ainda nós não participamos, nós vamos receber após, biologicamente, nós morrermos. Porque espiritualmente, nós já morremos para o pecado. A Bíblia é clara sobre isso. Deus não me olha nesse corpo físico. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Essa é uma verdade. Uma consequência da morte do corpo da carne, que vai fazer com que eu receba um corpo, um novo corpo, um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Ou seja, um corpo imperecível, um corpo incorruptível. Efésios 3, 6. A saber que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa com Cristo Jesus. Promessa esta que nós já vivemos aqui nesta terra. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, são 8h43, nós vamos parar hoje por aqui, porque nós vamos prosseguir, né? Então, a unidade que nós temos com Cristo, lembra que o tema que nós falamos é justamente esse tema, né? Estamos no céu, a unidade com o Pai. É isso, a unidade com o Pai. A unidade que nós temos com Cristo, que a Bíblia
a Bíblia Sagrada, ela reforça essas verdades. Ela fala que aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. E nós só unimos com o Senhor porque a Bíblia diz que Ele nos atrairia a Ele. Não me recordo qual é o versículo, mas o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo nos atrairia de alguma forma. E nos últimos anos, nesses momentos, né, não vamos dizer nos últimos dias, porque nós não vamos viver os últimos dias da terra, a terra durará para sempre. Nesses anos, Deus está usando uma forma maravilhosa de atrair os seus filhos a Ele. Olha aí, a internet, graças à descoberta da eletricidade, graças à descoberta da eletrônica, né, da nanotecnologia, hoje nós temos a internet. O que teremos daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos? De 5 em 5 anos a mente humana ela evolui. E sabe de uma coisa? Sabe quem é que faz isso? É o próprio Deus. O autor de todas essas coisas é o próprio Deus. Deus, Ele usa em nosso favor, em nosso benefício, toda a sua capacidade, todas as benesses que Ele pode fazer. Ele disse que nós, no seu reino, teríamos a sua paz, viveríamos a paz. E nós vivemos, porque a paz que nós temos não é a paz que o mundo dá. Deixo-vos a paz, não é a paz do mundo. Você sabe que aquilo que Deus faz pelos seus filhos, Ele faz de forma definitiva. É lamentável que a tradição religiosa não consiga enxergar desta forma. É lamentável que a tradição religiosa não consiga ver que a paz que Cristo nos dá é uma paz que não muda. Existe um corinho antigo, uma música antiga, que diz o seguinte: esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. O gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque eu oro ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Bota pra carregar. Olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Eu parei porque a nossa carga reduziu ali, celular, pedi para carregar, mas esta música ela fala justamente isso. A paz que nós temos em nossa alma não é das circunstâncias. E este tema tão maravilhoso que nós estamos trazendo, ele reforça a verdade desta música.
O gozo que nós temos em nossa alma, pastor, mas eu estou passando fome, né? Eu estou aqui assistindo, mas acabou na minha casa, eu não tenho. Deus supre as nossas necessidades, creia. Pastor, mas eu tenho aqui, mas eu estou cheio de dívidas. Deus supre as nossas necessidades. A nossa paz, ela não está focada, ela não se resume às questões desta terra, mas a palavra diz que aquele que começou a boa obra há de cumprir até o dia final. Então, o nosso foco ele é espiritual, o reino de Deus é espiritual. Nós cremos no dia de amanhã, mas cremos também que Deus hoje ele tem o melhor para os seus filhos. Então, este tema que nós estamos tratando, e ele mostra ao seu coração, à sua mente, ao seu entendimento, que a paz que nós temos em nossa alma é porque nós já estamos vivendo no céu. Creia nessas verdades. Ore para que o Espírito de Deus ele traga esta revelação a você, porque hoje nós não estamos debaixo de unção apostólica de ninguém. A unção que nós estamos debaixo, eu e você, todos nós, é o Espírito. O nosso professor é o Espírito Santo. O nosso mestre é o Espírito Santo. O que nos ensina é o Espírito Santo. Nós estamos aqui para compartilhar. Aprendemos também com o Espírito de Deus, aprendemos com outros irmãos e compartilhamos. Então, meu amado, ore pelo Ministério Graça e Intimidade, pelo pastor Marcos Felipe. Esteja conosco durante essa semana em oração. Acesse o nosso canal no YouTube e compartilhe com um amigo, compartilhe com um irmão. Dê o seu like lá no canal, na live que você ouvir. E que esta semana você possa sentir o desejo durante a semana de no próximo domingo estar conosco. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar para que esta vacina venha no momento exato, para que nós possamos voltar a nos reunir e ter a nossa vida num novo normal, que será diferente. O ser humano com certeza não é o mesmo. E é Deus quem está permitindo esse tipo de situação, com certeza. Então, grave em teu coração, nós já estamos no céu, a unidade com o Pai, nós somos um com o Pai e já vivemos o céu. Desejo a você uma boa semana e o Espírito de Deus falará em teu coração de forma maravilhosa. E para finalizar, vamos cantar mais uma vez o refrão. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Sinta-se alegre e feliz com a graça de Deus, a genuína graça de Deus. Ouça esta graça, acompanhe as demais lives para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ora, boa semana, um beijo do pastor Baixinho, que tinha tempo que eu não fazia isso, para a glória de Deus. Carecemos das vossas orações, carecemos do seu amor, amamos você, assim como Cristo nos amou primeiro. Boa semana mais uma vez, vá em paz, vá feliz, tenha uma semana maravilhosa. Cristo em nós, a esperança da glória.